Tá, Suzana, excelente. Então, excelente. Então, olha, essa é a configuração do conteúdo que está sendo sugerido para a PUC Rio Grande do Sul, tá? Então, a gente apresentou uma proposta, essa proposta, então, incluiu as indústrias que estão aqui na sua tela, tá vendo? Um menu preto aqui, que abriu umas indústrias, e também incluiu aqui alguns conteúdos sobre os países e sobre as populações dos diferentes países, tá? E fica aqui de que enfim, foi esse o conteúdo que está sendo sugerido na proposta comercial, mas que ele pode ser revisto, enfim, não tem problema nenhum. Então, como é que fica essa busca das informações no Passport? Fica através desses menus aqui, professora, olha, esses menus aqui, né, essas abas. Então, a gente tem essa aba aqui de Industries, que é onde a gente tem essas informações que você falou agora há pouco, setoriais. Então, é o tamanho do setor, previsão de crescimento, participação das diferentes empresas, das marcas, como é que essas marcas estão sendo posicionadas, quais são os canais de distribuição que essas empresas estão utilizando. Então, aqui é bem assim um conteúdo de negócios, né? De mercado mesmo, mercados de consumo, para o consumidor final, tá? Pois não. E aqui na aba de Economies são os países, né? Tudo isso aqui, todo esse conteúdo, a gente está oferecendo para diferentes países, se não me engano, são 20 países a assinatura de vocês, por enquanto. E então aqui é sobre esses países, como é que é então o ambiente de negócio desses países, a conjuntura macroeconômica, tá? E aqui nessa aba de consumers as populações, as pessoas, né? Então a gente pode pensar aqui é setor, aqui é país, aqui são as pessoas que moram nesses países, tá? E aqui a gente tem essa aba de companies, que a gente tem perfil de empresas, tá? Empresas multinacionais. E como é que a gente procura essas informações no Passport? A gente tem que falar para o Passport duas coisas. A gente tem que falar, Passport, eu estou procurando uma determinada categoria, um determinado tópico, um determinado assunto. E depois falar para ele, olha, para essa categoria, para esse assunto, eu quero que você me traga informação sobre essas seguintes geografias. E falar para ele os países para os quais a gente está interessado, tá? Então, eu vou colocar aqui, olha, cada uma dessas indústrias, cada uma dessas linhas, elas correspondem a setores e cada uma delas, olha, eu vou abrir aqui o Consumer Finance, você está vendo aqui do lado direito? É um setor de serviços, que é o finanças pessoais. Tem aqui esse módulo que a gente chama, essa indústria, que é só de finanças pessoais. Então, para cada uma dessas indústrias, a gente clica, ela abre, o Passport abre no homepage, na página dessa indústria, tá? Então, por exemplo, eu quero saber sobre a indústria de alimentos, eu entro aqui em Packaged Food, eu clico na indústria, ela me abre a homepage, ela me abre a página, tá vendo? Eu quero saber sobre uma indústria que é importante para o Rio Grande do Sul, que é a de mobiliário, né? Eu entro aqui em Home and Garden, ela me abre a homepage. Eu mostro isso por quê? Porque a gente vai fazer alguns exemplos, mas eu quero que você tenha em mente que é sempre a mesma coisa, né? Eu escolho a indústria, eu seleciono essa indústria, eu clico, ela vai me abrir a página daquela indústria. E todas, você viu? Elas têm a mesma cara, né? Elas têm essa... E as ferramentas de busca vão ser iguais para cada uma dessas indústrias, tá? Por isso que eu te abri algumas aí, né? Então, aqui em Finanças Pessoais também, cada homepage, a gente vai ter aqui as ferramentas de busca e a gente vai ter também, ela sempre apresenta, professor, os relatórios, os artigos, mais recentes publicados sobre aquele setor, tá? Então, por exemplo, acabou de sair, agora, olha, acabou de sair a nova versão do Finanças Pessoais. Então, aqui ele está falando dos key insights, né? Dos aspectos chaves dessa nova análise que acabou de ser publicada, olha. Então, ele está aqui, olha, um outro relatório, crédito ao consumidor no Brasil. E aí, olha, assim como tem esse relatório, tem para o Brasil, tem para o Canadá, tem para
diferentes geografias, tá? Tá. Ok. Então, aqui, olha, como é que a gente busca informação? Então, a primeira coisa que eu posso fazer é, por exemplo, eu entro aqui, eu tenho uma árvore de busca, olha. Então, essa árvore de busca, ela me fala quais são os subtópicos dentro de finanças pessoais que eu posso pesquisar. Então, eu vou pesquisar aqui, olha, pagamentos e cartões de pagamentos, por exemplo. Eu seleciono, eu vou lá na árvore, seleciono, né? Já começa a detalhar a minha busca. Eu estou falando para ele o que eu quero buscar. Então, eu vim aqui em Industries, eu cliquei em Finanças Pessoais, ele me levou para a página. Dentro de Finanças Pessoais, eu entro aqui nessa árvore de busca e vou detalhando a minha busca. Então, eu falei para ele, olha, eu vou querer informação sobre cartões e pagamentos, e eu peço para ele, vai lá, go. E ele vai me abrir aqui. Mudou sua... Você está vendo aqui? Mudou? Tô vendo, mudou. Mudou? Aí você vê, olha, tá vendo que tem aqui ainda uma flechinha? É porque ele está me falando, olha, dentro desse tópico, né, olha, você pesquisou a categoria cartões de pagamentos, cartões financeiros e pagamentos, e ele está me falando, eu ainda tenho informações, olha, eu posso ainda detalhar mais. Então, ele me dá aqui uma série de detalhamentos, olha, eu posso pesquisar cartões em circulação, eu posso por número de cartões e eu posso pesquisar por número de transações realizadas nos diferentes cartões. E então eu vou colocar aqui um exemplo. Eu quero saber aqui sobre esses cartões que estão em circulação. Aí ele me mostra, olha, eu tenho informação sobre cartões de crédito, de débito, pré-pagos, cartões de loja, né? Tá? Muito bem. Então, eu seleciono aqui. Agora eu falo para ele, ok, eu quero essas informações sobre todos esses tipos de cartão. E ele sempre vai me mostrar aqui, olha, quais foram as categorias e os tópicos que eu selecionei para ir buscar, né? E agora eu preciso falar para ele, então, para quais países que eu quero essa informação. Eu já selecionei o assunto, agora eu falo para ele, olha, me traz os países. Quer dizer, me mostra os países para eu escolher, né? Então, aqui, ele vai me abrir. Eu tenho o mundo e eu tenho também, então, as diferentes regiões. Eu vou ver aqui quais geografias que eu tenho. Olha, eu posso escolher aqui... vou escolher todas aqui da América Latina e posso escolher, para fazer um contraponto, posso escolher a América do Norte, por exemplo. Tá? Como exemplo. Então, eu defini a minha busca. Aqui, agora, eu completei os parâmetros de busca. Falei para ele o que eu quero que ele pesquise, eu preciso falar para ele pesquisar aqui, olha, search. Então, ele vai me trazer o que ele encontrou a respeito desses tópicos que eu pedi para esses países que eu pedi. E esses resultados, professor, ele sempre mostra os resultados quantitativos e ele também mostra os relatórios que já tem aí no sistema, que já foram feitas análises, tá? Então, por exemplo, olha, ele tem relatórios já sobre cartões e pagamentos para cada uma das geografias que eu pedi. Ele está dando uma overview dessa indústria nesses diferentes países. E eu gosto de sempre mencionar que é legal começar pelo relatório. Por exemplo, um aluno que está fazendo um trabalho sobre cartões de crédito ou cartões de débito, é legal ele começar sempre por um relatório. Por quê? Porque o relatório alguém já deu, eu uso essa expressão, deu tratos à bola, não sei se aí no Sul... Isso mesmo, manipulou os dados, trabalhou os dados. Já pensou, já viu, sim, não é? Então, assim, facilita. Eu olho, então eu abro o relatório, né? Eu não preciso reinventar a roda, né? Claro. Então, eu olho aqui, olha, os relatórios, professor, eles sempre têm uma mesma estrutura, porque é tudo comparável, né? Eu quero poder comparar com os diferentes países. Então, a gente sempre procura
tá uniformizado, né, o conteúdo dos relatórios. É claro que vai ter país que tem muito mais dado, né, outros que têm menos dado, né, mas a estrutura do relatório é sempre a mesma, sempre vai apresentar uma manchete, né, um sumário executivo do que aconteceu com essa indústria, né, aí eu vou descendo aqui, olha, ele vai me mostrando as tendências. Se você está conseguindo ver eu mudar aqui? Claro, eu estou Claro, acompanhando, está tá muito boa a funcionando o apresentação. compartilhamento da tela, Está ok. muito, Aí, funcionando muito. as perspectivas, não é, de cada setor de cartão, e aí ele também me traz os indicadores, né, ele me traz os números da indústria, do setor que eu estou olhando, tá? Aqui é um formato em PDF. Aqui o aluno ele pode fazer um download, né, desse relatório. E aqui é que eu comentei que tem um hiperlink, olha. Você, por exemplo, como professor dessa disciplina, você quer que os seus alunos leiam esse relatório? Você cria um link aqui, né, que aí e manda para eles, porque aí eles já clicam no link e eles já são direcionados a esse relatório. É como você falasse, leia o capítulo 2 do livro tal, né? Então, você pode criar esses links aqui. E quando tem esse ícone aqui, olha, de tradução, é porque eles também podem pedir para traduzir, né? Aí a gente apresenta aqui uma tradução simultânea, vamos dizer. Fica de um lado da tela o relatório original em inglês e do outro lado a tradução, tá? Sim. Uma pergunta, Suzana. Pois não. Até onde a gente viu, eu atesto a validade e o aprofundamento do Euromonitor através da plataforma Passport. Eu acho que está muito bem. Entretanto, chamou a atenção a questão das fontes. Ali eu vi que no finalzinho da síntese do relatório, tem ali que a fonte é Euromonitor e vários trade associations e tudo. Então, vocês, na realidade, vocês omitem as fontes originais, colocando que a fonte básica é Euro International, ok, eu posso até dar como referência, mas muitas vezes, eventualmente, a Trade Association, Trade Express, Company Research, provavelmente são relações que a Euromonitor tem com essas companhias e que existe aí um acordo entre as partes e que a Euromonitor omite essas fontes primárias. Estou certo na minha análise? Não, não. Me permita esclarecer, tá? Então, aqui, olha, eu vou mostrar aqui, ó. Veja se você vê aqui, olha, eu estou descendo no relatório. Sim. Não é? Então, você está falando aqui, né? Isso. Cada tabelinha tem lá a fonte, certo? Isso. Não é? Sim. E aqui, olha, no final do relatório, professor, a gente indica as fontes específicas, olha. No final dele, a gente fala quem são essas associações, olha. No final. Certo. Sim, as ABECs, é tão difícil. Então a gente abre as fontes todas, tá? Perfeito, excelente, e aí, Suzana. me permita também, por quê? Como é que funciona a metodologia nossa? Por que a fonte sempre é citada assim, né? Euromonitor, né? Por quê? Porque a gente faz, a nossa metodologia é uma triangulação de diferentes fontes, ela é multifonte. Então, o analista que faz, o time que faz o setor de cartões, por exemplo, o setor de pagamentos, ele vai estar, né? Olha, ele pega a informação de fontes secundárias, como, por exemplo, a ABECS, né? Sim. O IBGE, o Banco Central, Sim. né? Ok. E além disso, ele vai pegar informações com as empresas, a gente conversa. Então, além de pegar os dados da ABECS, a gente faz entrevistas com as pessoas da ABECS, a gente faz entrevistas com o Banco Central, a gente conversa com, né? Então, com base nessas diferentes fontes, é que a gente vai lapidando os dados e montando as estatísticas, né, os números para o mercado brasileiro.